Por mares nunca dantes navegados, um programa da Vida Nova FM, Ancião Portugal, em parceria com a Vox, Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e em cooperação com as rádios católicas lusófonas. Fazem parte da rede as rádios católicas lusófonas Nova de Cabo Verde, Solmâncio de Guiné-Bissau, Chuvilar de São Tomé e Príncipe, Maria Moçambique e Vatana de Moçambique, Boa Nova de São Paulo, Brasil, Voz dos Açores, na Califórnia, RT Artesia, em Los Angeles e Rádio Portugal USA, em New York. Este programa tem a coordenação do Padre Armando Duarte e conta com a colaboração especial de Solange Pedroso. Montagem e edição de Marta Santos. No princípio era o Verbo. Amigos, vivam! Eis que chega mais um programa por mares nunca dantes navegados. Oxalá ele seja um sinal para ajudar a descobrir a grande riqueza do Reino de Deus. Então já vamos dentro de instantes fazer essa partilha. Quero antes de mais saudar todos aqueles que nos acompanham. Tal como no mar da Galileia e muitas vezes na travessia para o outro lado. Aqui ficamos com a continuidade da missão da Igreja através da barca que leva a boa notícia mar adentro e, por isso, a atualidade do Evangelho do Reino. É o que vamos partilhar hoje dentro de instantes. Começo por saudar todos aqueles que nos acompanham. Então vamos lá na barca da Igreja, naturalmente, através das ondas rádio, para levar a boa notícia. No Mediterrâneo, ou melhor, no Oceano Atlântico, é a Rádio Nova de Cabo Verde, a Rádio Boa Nova de Cabo Verde, a Rádio Solmâncio da Guiné-Bissau, a Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe. Passamos ao Índico e em Moçambique, a Rádio Maria Moçambique, no Maputo e na Beira, a Rádio Vatana e na Cala. De novo no Atlântico, no Brasil, agora sim, a Rádio Boa Nova na cidade de Pereira, estado de São Paulo. Nos Estados Unidos da América, através da Voz dos Açores, com uma vasta rede de emissoras para servir a comunidade lusófona. E regressamos ao Porto de Abrigo, aqui em São Tiago da Guarda, Ancião Portugal, a Vida Nova FM. Sou o vosso amigo, Padre Armando Duarte, que preside a Vox, a Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e também na direção da Vida Nova FM. Vamos, por isso, ficar hoje com o texto do Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 1 a 5. Neste Evangelho, Jesus oferece aos discípulos e à multidão o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. O seu gesto abre os olhos dos discípulos e fala-os perceber que só a lógica da partilha, da gratuidade, do dom generoso, do serviço humilde, podem multiplicar o pão que sacia a fome do mundo. É, pois, esta lógica que permite passar da escravidão dos bens à liberdade do amor. É esta lógica que fará nascer um mundo mais humano, mais solidário, mais fraterno.
Então, por isso mesmo, nós também vamos começar por nos dispormos a acolher a boa notícia, a boa nova do reino. Então, a Marta Alexandre vai nos trazer a boa notícia de hoje. Depois disto, Jesus retirou-se para o outro lado do mar de Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão por ver os milagres que fazia nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se lá com os discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo então os olhos e vendo que uma numerosa multidão vinha ter com ele, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Foi o Evangelho do Reino. Agradecemos a Marta esta partilha. Estamos na missão da Igreja, como víamos já nos 2 domingos precedentes e que agora se abre aos sinais, que é chamada a realizar. A liturgia do capítulo, ou a leitura do capítulo 6 de São João, de facto, abre-nos para este horizonte no mundo bíblico, com o símbolo do pão que está no centro da catequese deste capítulo 6. É, pois, o símbolo que urge aprofundar. O homem bíblico não podia viver sem pão. Muitas vezes era mesmo o único alimento disponível, especialmente para os pobres. Pão era vida. Ora, esse alimento fundamental para viver era considerado um dom de Deus. Por isso, pedia-se continuamente a Deus que desse ao seu povo o pão necessário para a subsistência de cada dia. Ter pão era gozar do favor de Deus. Ter pão era receber vida de Deus. O pão acabou mesmo por ser considerado o símbolo por excelência de todos os dons de Deus. Por outro lado, o pão era para ser partilhado. Partilhar o pão era reunir outras pessoas à mesa familiar. Partilhar o pão com alguém era estabelecer laços íntimos, laços familiares com essa pessoa. Partilhar o pão era criar comunidade, uma comunidade unida por laços fraternos. O cenário do episódio que o Evangelho de hoje nos traz apresenta-nos assim uma outra margem do lago de Tiberíades, no cimo de um monte não identificado, mas sendo a outra margem é com certeza a zona de Tabca. Uma leitura do texto que nos é proposto mostra-nos alguns interessantes paralelos entre a cena da multiplicação dos pães e a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, com Jesus no papel de Moisés, o libertador. Então, chegados à outra margem, Jesus subiu a um monte e sentou-se lá com os discípulos. A referência ao monte evoca a aliança do Sinai e o monte onde Deus ofereceu ao povo, através de Moisés, os mandamentos. Dizer que Jesus subiu ao monte significa dizer que é através de Jesus que se vai realizar a nova aliança entre Deus e esse povo de gente livre que, com Jesus, atravessou o mar em direção à terra da liberdade.
A multidão que segue Jesus tem fome e não tem que comer. A referência leva-nos outra vez ao Êxodo, ao deserto, quando o povo que caminhava para a terra da liberdade sentiu fome. Aqui é Jesus que se apercebe da fome da multidão e procura dar-lhe resposta. Ele mostra assim o rosto do Deus do amor e da bondade, sempre atento às necessidades dos seus filhos. Na procura de respostas para a fome daquela gente, Jesus envolve o grupo dos seus discípulos. Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Interpela. Filipe, em nome de todos os discípulos, constata a impossibilidade de resolver o problema dentro do quadro económico vigente e, por isso, responde: 200 denários não bastariam para dar um pedaço a cada um. André, porém, vislumbra uma solução diferente. Este apóstolo representa entre os discípulos aqueles que aderiram a Jesus de forma convicta, que têm uma grande intimidade com Jesus e que, portanto, estão mais conscientes das propostas de Jesus. Jesus vai precisamente provar que é possível encontrar outro sistema que reparte a vida e que elimine a lógica egoísta da exploração. A figura do menino, que apenas aparece na cena da multiplicação dos pães na versão de São João, é uma figura desnecessária do ponto de vista da narração. Para o resultado final, tanto dava que o possuidor dos pães ou dos peixes fosse uma criança ou um adulto. Contudo, a comunidade representada nesse menino apresenta-se diante do mundo como um grupo socialmente humilde, sem pretensão alguma de poder e de domínio, dedicada ao serviço dos homens. É essa comunidade simples e humilde, vocacionada para o serviço, que é chamada a resolver a questão da necessidade dos pobres e a instaurar um novo sistema libertador. Qual é esse sistema? O número 5 dos pães e 2 dos peixes, também esses números não aparecem por acaso. A sua soma dá 7, o número que significa totalidade. É, pois, uma totalidade fracionada e diversificada, mas que, posta ao serviço dos irmãos, sacia a fome do mundo. Sobre os alimentos disponibilizados pela comunidade, Jesus pronuncia uma ação de graças. O dar graças significa reconhecer que os bens são dons que vêm de Deus.
Dar graças é, portanto, reconhecer que os bens recebidos pertencem a todos e que quem os possui é apenas um administrador encarregado de os pôr à disposição de todos com a mesma gratuidade com que os recebeu. Os bens são, assim, libertos da posse exclusiva de alguns para serem dom de Deus para todos os homens. Alguns dos que testemunharam a multiplicação dos pães e dos peixes têm consciência de que Jesus é o Messias que devia vir para dar ao seu povo vida em abundância e querem fazê-lo rei. Mas Jesus não aceita. Ele não veio resolver os problemas do mundo e instaurando um sistema de autoridade e de poder, mas veio convidar os homens a viver uma lógica de partilha e de solidariedade, dom e serviço humilde aos irmãos. O mundo novo que Jesus veio propor não assenta numa lógica de poder e autoridade, mas no serviço simples e humilde que leva a partilhar a vida com os irmãos. Frente ao sistema que se baseia no lucro e na exploração, Jesus propõe uma nova atitude. É necessário, diz ele, substituir o egoísmo pelo amor e pela partilha fraterna. Quem quiser acompanhar Jesus neste caminho passará seguramente da escravidão do lucro para a liberdade da partilha, do serviço, da solidariedade, do amor aos irmãos. O que resulta da proposta de Jesus é uma humanidade totalmente livre da escravidão dos bens. Os necessitados tornam-se livres porque têm o necessário para viverem uma vida digna e humana. Os que repartem libertam-se da lógica egoísta dos bens e da escravidão do dinheiro e descobrem a liberdade do amor e do serviço. É assim, irmãos e amigos, que nós começamos a aprofundar este sentido, este sinal que nos propõe a multiplicação dos pães no início do capítulo 6 de São João. A multiplicação dos pães está muito longe do que neste capítulo 6 nos será dito da Eucaristia. Mas, assim, o evangelista vai preparando o terreno. Não esqueçamos que estamos perante um sinal. O sinal mais profundo, com o mais profundo significado, descobrir-se-á ao longo de todo o capítulo 6 de São João. É por isso para nós o convite a continuarmos atentos ao aprofundamento e à partilha para descobrirmos e vivermos o sinal que representa a multiplicação dos pães e a sua distribuição por todos.
E foi com muita alegria que estivemos convosco uma vez mais na partilha deste Evangelho. É assim que se inicia o programa, como sempre, na Palavra de Deus, no Evangelho, ao ritmo da caminhada litúrgica, mas também de seguida virá a Solange com a sua partilha, a enriquecer-nos e, por isso, ser a expressão concreta do amor, do serviço, do acolher o dom e do partilhar para os irmãos. Gratos para ela por todo o testemunho que realiza. Amigos, voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Para este tempo me sirvo de 2 comentários na internet deonianos.org e comentários à Bíblia Litúrgica, edição da Gráfica de Coimbra. Um grande abraço, até à próxima semana, se Deus quiser, da minha parte. Quem sentir a mão de Deus a bater à sua porta, deixar que tudo é o que importa, para seguir os passos seus, será feliz no futuro, mas difícil o caminho, pois irá pobre e sozinho, pelo carreiro mais duro. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Quem ouvir a sua voz, corra logo para a entrada, não passe Cristo por nós, que esteja a porta fechada e é como soldado alerta, que nós devemos estar, com a porta bem aberta, para Jesus poder entrar. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. O Verbo era a luz dos homens. Olá, meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero que todos estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus, apesar, né, de algumas dificuldades, saúde, etc. Muito trabalho, muita correria, mas graças a Deus o Senhor tem nos fortalecido. Espero que com vocês também esteja realmente tudo bem. Tudo bem, Padre Armando? Tudo bem, Marta? Deus os abençoe. Preparei um hino bem gostoso para você neste momento. Ouça aí, escancara teu coração, que é para você.
lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Muito bem, meu querido, minha querida irmã.
Hoje nós vamos falar sobre a obediência a Deus na vida cristã. Voltamos agora ao que nos interessa mais de perto, que é como imitar a obediência de Jesus Cristo. Surge logo à primeira vista uma objeção. De fato, qual a relação existente entre a obediência de Jesus e a nossa? Se aparentemente muda o termo último da obediência, a obediência de Jesus consistia em fazer a vontade do Pai, enquanto que a obediência recomendada a nós, crentes, católicos, consiste, como vimos, na obediência ao Evangelho, ou seja, a Jesus Cristo. A resposta é evidente. Esta é a regra, a vontade do Pai, que se obedeça a seu Filho. Tendo cumprido perfeitamente a vontade do Pai, Jesus é já mesmo, como homem, a personificação mesma da vontade do Senhor Deus. Sua vida e sua palavra são a forma concreta que para nós assumiu a atual vontade de Deus, Jesus. Diz a Epístola aos Hebreus: embora fosse filho de Deus e conhecesse tudo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e consumado em perfeição, tornou-se a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 a 9. Pois bem, meu amado, minha amada irmã, obedecendo ao Pai, Jesus Cristo tornou-se causa de salvação para aqueles que agora lhe obedecem. A vontade de Jesus é a mesma vontade do Pai. Obedecer a Jesus, meu amado, não é obedecer a um intermediário, mas ao mesmo Deus. A obediência ao Evangelho é a nossa forma assumida pela obediência a Deus com o advento da nova aliança. Mas é possível e tem sentido falar hoje de obediência a Deus depois que a nova e a atual vontade de Deus manifestada em Jesus se tornou expressa e objetivada em toda uma série de leis e hierarquias? É lícito pensar que existem ainda, depois de tudo isso, vontades livres de Deus a serem aceitas e cumpridas? Pois bem, se não fosse assim, não teria surgido nada de novo na igreja nesses 20 séculos, enquanto que, pelo contrário, verificamos que estão repletos de novidades, instituições novas, novas vocações, novas formas de vida. O monaquismo, por exemplo, nasceu de uma obediência ao Evangelho. Certo dia, o jovem Antão entrou numa igreja de Alexandria, no Egito, e ouviu a proclamação: vai e vende tudo o que tens, doa-o aos pobres, depois vem e segue-me. Ele tomou essa palavra do Evangelho como uma ordem, pessoalmente dirigida a si por Deus naquele momento, e se fez monge. Também a ordem franciscana nasceu de uma análoga obediência ao Evangelho. Certo dia, nos inícios de sua conversão, Francisco de Assis, entrando numa igreja, ouviu o sacerdote proclamar o Evangelho que diz: não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Lucas 9, verso 3. Ouviu também ele como uma ordem pessoalmente dirigida a si por Deus naquele momento, e exclamou: isto eu quero, isto eu rogo, isto desejo ardentemente fazer de todo o coração. E assim
teve início a sua nova forma de vida. O mesmo santo, no seu testemunho, fez remontar a esse momento o início de sua ordem. Depois que o Senhor, ele escreve, me concedeu irmãos, ninguém me indicou que coisa fazer, mas o mesmo Altíssimo Senhor me revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Se a atual vontade de Deus se pudesse guardar e objetivar exaustiva e definitivamente numa série de leis, normas e instituições, numa nova ordem instituída e definida uma vez para sempre, a Igreja acabaria por petrificar-se. A redescoberta da importância da obediência a Deus é uma consequência natural da redescoberta orientada pelo Concílio Vaticano II da dimensão pneumática ao lado da hierárquica da Igreja. Isso se confere em Lumen Gentium, e do primado que nela tem a palavra de Deus se confere em Dei Verbum. A obediência a Deus só é concebível quando se afirma claramente, como indica a Lumen Gentium, que o Espírito Santo leva a Igreja ao conhecimento da verdade total, unifica-a na comunhão e no mistério, dota-a e dirige-a mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos, e adorna-a com seus frutos. Pela força do Evangelho, ele rejuvenesce a Igreja, renova-a perpetuamente e leva-a à perfeita união com o seu esposo. Lumen Gentium 4. Somente se alguém crer num domínio atual e contínuo do ressuscitado sobre a Igreja, somente se alguém estiver intimamente convencido de que também hoje, como diz um salmo, Deus, o Senhor, o nosso Deus, vem e não ficará em silêncio. Salmo 49. Só então estará em condições de compreender a necessidade e a importância da obediência a Deus. Meu irmão, minha irmã, esta é ouvir a Deus que fala na Igreja, por meio do seu Espírito, que ilumina as palavras de Jesus e de toda a Bíblia e lhe confere autoridade, fazendo delas canais da viva e atual vontade de Deus a nosso respeito. A obediência a Deus e ao Evangelho foi necessariamente deixada na sombra, pelo menos no nível da consciência reflexa, no tempo em que se considerava a Igreja, sobretudo em termos de instituição, como uma sociedade perfeita, dotada desde o princípio de todos os meios, poderes e estruturas para conduzir os homens à salvação, sem necessidade de ulteriores intervenções especiais de Deus. No momento em que a Igreja volta a ser, de novo e claramente, concebida ao mesmo tempo como mistério e instituição, a obediência volta automaticamente a configurar-se como obediência, não só à instituição, mas especialmente ao Espírito Santo, não só aos homens, mas também e antes de tudo ao Senhor Deus, como era para Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó glorioso e santo Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos,
Tu és o Senhor, Tu és o Deus dos deuses, e nós os adoramos, vos bendizemos e vos glorificamos. Te agradecemos por esta palavra, meu Pai. Sim, te agradecemos por realmente ser confirmado ao nosso coração que precisamos obedecer, não meramente às instituições, mas especialmente ao Espírito de Deus, não só aos homens, mas a Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos, Pai, e lembramos mesmo da sua fala em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia em outro homem e não confia no Senhor. Nós queremos confiar mais e mais em vós, e nesta confiança obedecê-lo, sem medo de errar, meu Pai, porque o Senhor é perfeito. Tudo que o Senhor nos pede para que façamos, com certeza trará honra e glória ao teu santo nome e nosso bem, já nesta terra e no mundo vindouro. Paizinho santo, Pai bendito, Pai de amor, Pai de bondade, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-nos, dá-nos a graça de obedecê-lo. Dá-nos a graça de termos os nossos ouvidos escancarados para te ouvir, meu Pai. Que nada nos deixe surdos, que nada nos cegue, que possamos ver, que possamos sentir a tua santa vontade e decidir por obedecer-te. Santo de Israel, e o Senhor me lembra agora para obedecê-lo sob o primeiro e segundo mandamentos, os dois que resumem os 10, adorá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como o Senhor nos ama. Ah, Senhor, eu quero esta graça ao meu coração de adorá-lo, honrá-lo, obedecê-lo e amar o meu irmão. Senhor, não quero julgar os meus irmãos, não quero desconfiar deles, não quero competir com eles, não quero ter inveja da vida deles, não quero desejar o mal para eles, mas amar como o Senhor ama, amá-los com os seus defeitos e com as suas qualidades, amá-los com a sua santidade e também os seus pecados. Paizinho, no nome de Jesus, dá-me a graça que destes a Francisco de Assis, que deste a Santo Antão, de obedecer, viver para vós, honrando, glorificando o vosso santíssimo nome. Abençoa cada querido que me ouve, meu Pai. Abençoa Padre Armando, a Marta. Abençoa, Senhor, essas casas onde realmente o nosso programa é ouvido todos os dias, todas as semanas. Paizinho, cura, liberta aqueles que estão enfermos, desesperados. Aumenta a fé daqueles que estão passando por um momento de incredulidade, de dúvidas. Vem em nosso socorro. No nome de Jesus que oramos, com a bênção da sempre imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém.
Meu querido, minha querida irmã, mais um programa chegou ao final. Mas temos mais para a semana que vem, se Deus quiser. Conto com as suas orações para que haja paz. Mas a paz do Senhor Deus, a paz que não se acomoda com coisas erradas, a paz que não se acovarda diante da luta. Um beijo no coração de cada um de vocês. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste.
o Verbo fez-se vida. Em cada continente, em cada país, em cada rádio, façamo-nos ao mar como pescadores de homens, levando a boa nova. Os ouvintes deste programa, por mares nunca dantes navegados, podem apresentar as suas sugestões ou entrar em contacto com os intervenientes no programa através do e-mail maresnuncadantesnavegados@gmail.com.